olha só, agora a gente vai falar um pouco sobre matemática financeira. A parte mais importante é você conseguir diferenciar o regime de juros simples e o de juros compostos, ok? Mas para isso você tem que entender os conceitos que são trabalhados em matemática financeira. Então, alguns desses conceitos estão aqui: capital, montante, juros. Você tem que saber o que cada um é e conseguir identificar na questão o que é o capital, o que é o montante, o que é os juros, ok? Então pense numa situação que você está pegando um dinheiro emprestado, ok? O seu capital é o quanto você pegou no momento inicial. O montante é o quanto você vai pagar lá no final. E juros é o quanto você vai pagar a mais por ter pego esse dinheiro emprestado. Se você pensar também no investimento, a ideia é muito parecida. Então, você, no início, investe um dinheiro, investe um capital. Ao longo do tempo, por estar guardando esse dinheiro, você vai ser remunerado por ele. Esse valor que você vai ser remunerado por ele é o que a gente chama de juros, que quando você pega os juros e junta com o capital que você deixou lá guardado, vai gerar esse montante, ok? Então, a ideia principal de matemática financeira é essa, que o meu montante ele vai ser nada mais nada menos do que o capital mais os juros. Beleza? Show! Outra coisa que é importante você saber. O izinho, geralmente a gente utiliza ele para denotar a taxa de juros, ok? Essa taxa de juros ela pode ser uma taxa ao mês, ao ano, ao semestre, à semana, ok? Isso a questão tem que falar e vai falar. E para você poder utilizar as fórmulas que a gente vê muito nessas partes de matemática financeira, você precisa ter também um tempo, fechou? Que vai ter que estar na mesma unidade da minha taxa, ok? Então, se a minha taxa está ao mês, então o seu tempo tem que estar em meses. Se a taxa está ao ano, seu tempo tem que estar em ano. E assim vai. Show? Juros simples, como é que funciona? Juros simples, os juros ele vai ser o capital vezes a taxa vezes o tempo, ok? No juros simples, diferente dos juros compostos, o juros simples, o meu juro ele incide sobre o capital inicial. Então, ao longo do tempo, meu juros ele não muda, fechou? Então, deixa o investimento por 6 meses, mas o valor de juros para cada um dos meses vai ser o mesmo, vai ser constante. Já nos juros compostos, não. É juros sobre juros que a gente fala. Então, no meu primeiro mês, vai incidir um valor de juros. No meu segundo mês, vai incidir em cima do valor que foi atualizado. Então, tem toda a ideia de juros sobre juros, ok? E por isso que a gente tem que abordar de maneiras diferentes. As fórmulas principais que a gente precisa saber são as seguintes. Para juros simples, os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Taxa sempre em porcentagem, ok? E aqui que o montante é igual a C vezes 1 mais I vezes T, fechou? Massa, é só você utilizar as ideias que você viu aqui em cima, junto com essa fórmula aqui, e vai gerar essa equação. Geralmente eu nem gosto de falar dessa daqui, é só você pensar, analisar a situação. Você precisa saber dessa aqui de cima, que os juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, beleza? O tempo vai me dizer quantas vezes eu ganhei esses juros, então por isso que a gente multiplica pelo capital vezes a taxa. A taxa é o quanto do capital que eu ganhei de juros, ok? Então se eu tenho 3 meses, então e a minha taxa de juros é ao mês, então eu vou pegar 3 vezes o meu juros. Entendeu a lógica? Massa. Juros compostos. Juros compostos já é diferente. É juros em cima de juros. Então, esse 1 mais i elevado a t, ele vai me representar os aumentos percentuais que eu tive no meu capital, ok? Então, acumulando todos esses aumentos, eu vou ter o meu montante lá no final. E para eu descobrir quanto que foi o de juros, é só pegar o montante e tirar o capital. Aí eu vou descobrir o quanto que eu ganhei em cima do meu capital, ok? Ou eu estou pagando em cima do meu capital, né? Depende do contexto. Bora pro exemplo que vai ficar bem mais claro. E eu quero já deixar logo de antemão avisado o seguinte. Cara, pensa na ótica do empréstimo, ok? É melhor você pagar um empréstimo com juros simples ou juros compostos? Ah, juros simples, beleza? Juros compostos sempre você vai acabar pagando mais, ok? Do mesmo jeito, investimento. Investimento é em juros simples ou juros compostos para compensar para você que está investindo? Em juros compostos, que aí você vai ganhar mais, ok? No final, o montante é sempre maior quando os juros são compostos do que quando os juros são simples. De boa? Olha esse exemplo aqui para deixar claro. Eu peguei o mesmo valor de capital, aqui a mesma taxa, aqui o mesmo tempo.
Aí a gente vai analisar com juros simples e juros compostos quanto vai ser o montante depois desses 6 meses, ok? Os juros e o montante. Presta bem atenção. Ó, no juros simples, a gente tem que lembrar que funciona da seguinte maneira. Deixa eu colocar o azulzinho aqui. Show. Tá azul? Tá azul. Então, ó, juros simples. O meu juros sempre vai ser o capital vezes a taxa de juros vezes o meu tempo, ok? Então, o meu juros, quanto que eu vou ganhar, vai ser o capital, que ali eu estou falando que é R$ 500, vezes a minha taxa, 1%, então eu coloco 1%, 1 sobre 100, vezes o meu tempo. Quanto tempo? 6 meses, coloco 6. Aqui, ó, quando você faz essa primeira multiplicação, você vai ver o quanto de juros você vai ganhar em um mês, porque a taxa está ao mês, ok? Então vai ser assim, ó, 0 voa com 0, ok? Vai ficar, então, 5 vezes 1 dividido por 1. 5 vezes 1, 5, dividido por 1, 5. Então, deu 5 aqui. Então, juros vai ser 5 vezes 6. Então, você está ganhando R$ 5 de juros para cada mês. E por quanto tempo você vai deixar esse dinheiro aplicado ou vai pegar e emprestar esse dinheiro? Por 6 meses. Então, você vai pagar ou receber de juros 6 vezes. Por isso que a gente multiplica pelo tempo, ok? Então vai ficar 5 vezes o meu 6 vai dar 30. Então o juros total é de R$ 30. Show de bola. Aí se liga só. Se eu já sei os juros, eu consigo determinar o meu montante? Consegue. O meu montante, pela regra básica, não precisa fazer isso aqui. Só você pensar na lógica. O montante é o capital mais o juro. Quanto que foi o capital inicial lá? 500. Junta com os juros, que é R$ 30, vai dar um montante de R$ 530. Não tem segredo, ok? Show de bola. Juros simples é rapidão, fácil, maravilhoso. Juros compostos. Como é que a gente vai fazer para obter o montante e os juros? Não tem uma fórmula específica para os juros quando a gente pensa em juros compostos. A gente calcula o nosso montante e depois vê quanto que ele ultrapassa do capital. Aí determina os nossos juros. Então, ó, deixa eu pegar o pincel vermelhinho. Show. Aí vai ficar assim, ó. O montante é igual a C vezes 1 mais I elevado a T. Então, meu montante vai ser o capital, que é 500, vezes 1 mais I. Quem é o meu I? É a minha taxa. Minha taxa é quanto? 1%. Então vai ser 1 mais 1%, 1 sobre 100. Em vez de escrever assim, eu vou escrever na notação decimal. 1 dividido por 100 vai dar um centésimo. A gente escreve assim, ó, 0,01 elevado ao t, que é o tempo que aqui a gente já sabe, né? 6 meses. Aqui vai ficar m é igual a 500 vezes 1 mais esse 0,01 vai ficar 1,01 elevado à sexta, ok? Esse cara aqui, essa taxa 1,01 indica que é um aumento de 1%, ok? E esse aumento de 1% vai ocorrer quantas vezes? 6 vezes, ok? Em cima de quem? Do capital, ok? E ele está sendo juros em cima de juros, por isso que eu estou elevando a sexta, ok? Aqui a gente multiplica, não está sendo juros sobre juros, ok? Isso que diferencia os juros simples dos juros compostos, ok? Ali eu te dei essa informação, 1,01 elevado a sexta, você vai adotar esse valor, 1,061, ok? 1,061. Então, o meu montante ele vai ser 500 vezes 1,0. Deixa eu apagar esse risquinho que eu fiz. 1,061. Faz a multiplicação sem dor de cabeça. Multiplicando vai por 500, vai dar 530,5. Meu montante é 530,5.
0,5. Uai, professor, mas você disse que juros compostos é melhor. Uai, não é melhor não? É maior aqui o montante do que no caso do juros simples. Ah, professor, mas é pouca coisa. Mas agora imagina em operações grandes, com taxas maiores, com prazos mais longos. Por exemplo, financiamento de casa é algo que dura mais de 400 meses. Então, é um período longo, que a gente está olhando para um período curto. Num período longo, isso daí faz toda a diferença, fechou? Então, ó, reais. Então a gente viu que o montante é 530,50. Então meus juros vai ser 530,50 menos os 500. Vai dar quanto? 30,50. Tem nem muito o que pensar. Show? Então, aí você conseguiu observar a diferença entre juros simples e juros compostos. É um tema importantíssimo para essa sua prova. Fechou? Então, ó, segue aqui comigo, a gente vai continuar falando sobre outros temas que também são super importantes para sua prova. Não deixe de curtir, dar o seu like e seguir aqui o canal da PMF. Beleza, galera? Até a próxima. Segura aí.